Pronto. Para que vocês possam entender o porquê que isso aconteceu, primeiro vocês têm que entender que existem moléculas apolares e as moléculas polares. As moléculas polares são as moléculas que têm eletronegatividade entre elas, entre os seus polos. E as moléculas apolares, como se fala aqui já, ó, um prefixo A, sempre que vocês verem nomes que vier com um prefixo A antes da frase, na maioria das vezes esse A ele significa que é um prefixo de negação. Se na célula polar ela tem eletronegatividade, nas células apolares não tem eletronegatividade entre os polos dela. Um exemplo bem simples de moléculas que são polares e moléculas não polares. As moléculas polares nós temos como exemplo o H2O. Alguém sabe o que é o H2O? A água. Então uma molécula bem simples aqui, onde uma molécula polar é o H2O. Uma molécula, um exemplo de molécula apolar, nós temos os lipídios, que é o C10, H20, O2, que vai se desenrolar na seguinte cadeia carbônica. C10 significa que nós temos 10 carbonos, temos 10 carbonos e temos 20 hidrogênios e 2 oxigênios. Vamos colocar logo aqui os oxigênios. Temos aqui 2 oxigênios. Temos 20 carbonos. O oxigênio, ele é um átomo covalente, ele só pode fazer 2 ligações. Já o oxigênio ele é um átomo covalente, ele só pode fazer 2 ligações. Já o oxigênio, o carbono aqui, ele é tetravalente, ele tem que fazer 4 ligações. Aqui nós temos 2 ligações para o oxigênio, 2 ligações para o oxigênio baixo. Hidrogênio só faz 1 ligação. Nós temos 20 hidrogênios. Então vamos continuar complementando aqui as ligações para o carbono. Esse carbono ele tem 1, 2, 3. Então ele não está completo, porque ele precisa de 4 ligações. Quando você faz isso aqui, ó, liga esse carbono a esse outro carbono, ele se torna um carbono tetravalente, com 4 ligações. Liga com esse outro aqui, você tem mais uma ligação, mas ele falta ligações, porque esse carbono aqui ele também tem que ser tetravalente, ele precisa de 4 ligações. Desce uma ligação para baixo, uma ligação para cima, hidrogênio, hidrogênio. Carbono tetravalente, carbono tetravalente. Assim você vai fazer com todos os outros carbonos, ó. Certo, então essa daqui é a fórmula estrutural de uma molécula de lipídios, certo? Agora o que eu pergunto para vocês? O que vocês me perguntam, na verdade, professor? E o que é que isso aqui tem a ver com o nosso experimento que nós fizemos? Quero que vocês entendam o seguinte, que moléculas polares, elas se interagem com moléculas polares. Moléculas apolares, elas se interagem com moléculas apolares. Polar com polar, apolar com apolar. E o sabão que nós usamos na hora do experimento, ele é anfipático. O que quer dizer anfipático? Mais uma vez aqui nós temos um prefixo, o prefixo anfi. Prefixo anfi, todas as vezes que vocês virem esse prefixo, ele significa que ele dá a ideia aqui de 2 vidas, 2 lados. Lembram lá dos anfíbios? Anfíbios, ele tem a primeira vida dele lá na água, segunda vida lá na terra, não é verdade? Anfíbios, anfipáticos.
simpático. Temos moléculas polares e apolares. E o sabão ele é anfipático, isso quer dizer que ele tem tanto moléculas polares como moléculas apolares. Ele tem esses dois tipos de moléculas, moléculas polares e moléculas apolares. Lembra que eu disse que moléculas polares interagem com molécula polar e molécula apolar interage com molécula apolar. E como o sabão ele é tanto polar quanto apolar, ele interage tanto com as moléculas polares quanto apolares. Exemplo de moléculas polares, nós temos o lipídio. Exemplo de moléculas apolares, nós temos o lipídio. Exemplo de moléculas polares, nós temos a água. Alguém lembra da explicação lá da estrutura celular, do que é feito a membrana celular das células? Alguém lembra? Eu até expliquei para vocês que a célula ela era tão inteligente que ela precisava proteger aqui, ó, que é o núcleo, aqui é o núcleo, né? Núcleo. Aqui nós temos o citoplasma, onde ficam as organelas. Eu falei para vocês que esse citoplasma ele era um líquido e que a célula precisava proteger esse líquido para esse líquido não sair para fora. Então, qual foi a estratégia que ela usou para criar essa proteção? Uma proteção de lipídios. Essa membrana plasmática, essa membrana celular é composta de lipídios. E no momento que o sabão, ele sendo um anfipático, polar e apolar, ele entrou em contato aqui com a membrana celular da célula, feita de lipídios. Se ela é feita de lipídio, ela é uma membrana apolar. A parte apolar do sabão, ela entrou em contato com a membrana plasmática feita de lipídio e eles interagiram entre si. Quando eles interagiram entre si, essa membrana ela se rompeu. No momento que ela se rompeu, ela liberou o núcleo das células da boca do João Vitor. E junto com o núcleo veio o DNA. E foi isso que aconteceu. No momento que o sabão entrou em contato com a membrana plasmática, a parte apolar do sabão entrou em contato com a parte apolar da membrana plasmática da célula do João Vitor, rompeu essa membrana e liberou aqui a parte do DNA. E foi isso que nós vimos aqui, flutuando no líquido, certo? Preparando.